Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixem vir a mim as crianças. Pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, corta. Instruções dos Espíritos. Deixem vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Deixem vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. São Mateus. Apresentando-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade lhes digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, o mesmo modo que o tomou como aquele da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e porque traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia nos dar o tipo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Por isso, Jesus nos diz, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento o que é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que somente a ternura materna pode lhe dispensar, e essa ternura é acrescida pela fraqueza e pela ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era necessário que fosse, para cativar sua solicitude. Ela não teria podido demonstrar para ele o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, tivesse encontrado nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se tivesse conhecido o seu passado. Além do mais, seria necessário que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não teria podido resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se da encarnação, o espírito, entrando perturbado, perde, aos poucos, a consciência de si próprio. Fica por um tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e para fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que possa bloqueá-lo. Seu passado, contudo, reage, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida do desenvolvimento dos órgãos, pelo que se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam a base de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem como que em sono, é mais maleável
E é por isso, mesmo que acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que cabe aos pais. O espírito reveste, portanto, temporariamente a veste da inocência, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Pecado por pensamento, adultério. Ouviram o que foi dito aos antigos: não cometerão adultério. Eu, porém, lhes digo que quem tiver olhado uma mulher com maus desejos para com ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas num sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes por extensão para designar o mal, o pecado, todo o mau pensamento, como nesta passagem. De fato, se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. São Marcos. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aqueles que têm o coração puro não pensam realmente no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente esta pergunta: sofreríamos as consequências de um mau pensamento que não fosse seguido de efeito? Convém fazer aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que seguiu o mau caminho se esclarece e se despoja aos poucos de seus imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra, em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tem de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de aperfeiçoamento, porque ela o rebele com energia. É indício do esforço para apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer um mau desejo, e depois de ter resistido, se sentirá mais forte e alegre com sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a oportunidade, e se não praticar o mau ato, não é em razão de sua vontade, mas por falta de oportunidade. Ela é, portanto, tão culpada como se o tivesse cometido. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem ocorre esse pensamento, mas que o repele, o progresso está a caminho de se realizar. Naquele, finalmente, que tem esse pensamento e nele se compraz. O mal ainda existe em toda a sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por ser feito. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então alguns escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes disse: porque vocês violam o mandamento de Deus para seguir sua tradição? De fato, Deus instituiu este mandamento: honrem seu pai e sua mãe. E este outro: quem disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês, no entanto, dizem: quem disser a seu pai ou a sua mãe toda oferenda que faço a Deus lhes é proveitosa, satisfaz a lei, mesmo que depois disso não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe.
é assim: tornam inútil o mandamento de Deus por sua tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honrem, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, chamando o povo, disse: escutem e compreendam bem isto. Não é o que entra na boca que mancha o homem, mas o que sai da boca do homem é que o mancha. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabes que, ouvindo o que acabas de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos. São cegos, guiando os cegos. Se um cego conduzir outro, ambos caem no fogo. São Mateus. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? O Senhor, porém, lhe disse: vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de seus corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que são! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? São Lucas. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegar à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da qual os rígidos observadores se faziam caso de consciência. O fundo, muito simples, tinha terminado por desaparecer sob a complicação da forma. Como fosse mais fácil observar atos exteriores que se reformar moralmente, lavar as mãos que limpar o coração, os homens se iludiram com a si mesmos e se julgavam em ordem com Deus, porque se conformavam com essas práticas, mas permanecendo como eram, pois lhes ensinavam que Deus não exigia mais que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenanças humanas. Aconteceu o mesmo com a doutrina moral de Cristo, que acabou por ser posta em segundo plano, decorrendo disso que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, julgam mais garantida sua salvação por meio das práticas exteriores do que por aquelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus a não ser quando é perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o objetivo. Aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou falsificada em seu princípio. Esse é o resultado de todas aquelas em que a forma sobrepuxa o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Se não impedir de cometer assassínios, adultérios, expoliações, de levantar calúnias e causar dano ao próximo no que quer que seja. Religião desse tipo faz supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não homens de bem. Não é suficiente, portanto, ter as aparências da pureza. É necessário, acima de tudo, ter a do coração. Escândalos.
Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor seria para ele lhe atacassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Cuidem-se bem para não desprezar um desses pequenos. Eu lhes declaro que seus anjos no céu veem intensamente a face de meu Pai, que está nos céus, pois o Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corta-os e joga-os para longe de ti. Melhor será para ti entrar na vida com um só pé ou uma só mão do que ter dois e ser lançado no fogo eterno. Se teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga-o para longe de ti. Melhor para ti será entrar na vida com um só olho do que ter dois e ser precipitado no fogo do inferno. São Mateus. No sentido popular, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a tendência de modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo baque. Muitas pessoas se contentam em visitar e evitar o escândalo porque seu orgulho as faria sofrer. Sua consideração seria afetada entre os homens, contando que suas torpezas sejam ignoradas. É quando lhes basta a sua consciência ficar tranquila. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros caídos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No segundo e no sentido do Evangelho, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente utilizada, é muito mais geral. Por isso, em certos casos, não se compreende a acepção. Não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que é resultado dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo a outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens imperfeitos, como são na terra, são propensos à prática do mal, e porque árvores más não dão maus frutos. Deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo ocorra, porque os homens, estando em expiação na terra, se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer por causa do mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus tira o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou os refugos. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e durará para sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus seria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria causar mal a seu próximo e todos seriam felizes por serem bons. Esse é o estado dos mundos elevados, de onde o mal está excluído. Esse será o estado da terra quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros
se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de local expiatório para o espírito imperfeito, rebelde, obstinados no mal e que são expulsos dos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Isto é, que o mal, sendo sempre o mal, aquele que sem saber serviu de instrumento à justiça divina, aquele que cujos maus instintos foram utilizados nem por isso deixou de praticar o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho e que fez sofrer seu pai. E desse modo sofre a pena do talião. Mas o filho não estava livre dessa pena e deverá ser castigado por sua vez em seus próprios filhos ou de outra forma. Se tua mão é causa de escândalo, corta. Figura energética que seria absurdo tomá-la ao pé da letra e que significa simplesmente que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar de seu coração todo o sentimento impuro e todo o princípio vicioso, ou seja, que seria até mesmo preferível a um homem ter a mão decepada a que essa mão pudesse ser para ele instrumento de uma ação má. Ficar privado da vista antes que seus olhos lhe dissessem servido para alimentar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que capte o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo apresenta. Instruções dos Espíritos. Deixem vir a mim as crianças. Cristo disse: deixem vir a mim as crianças. Estas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham um simples apelo dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a inteligência ignora a esperança. Jesus chamava a lei infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciados. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não incluída ainda na ordem superior da razão e da vontade que são exercidas em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo conquistava o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o archote que ilumina as trevas, a claridade terminal que toca o despertar. Foi o indicador do Espiritismo, que por sua vez deve chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está desempenhada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É necessário que o homem siga a lei inteligente de sua universalidade revela. Meus bem-amados, chegou o tempo em que os erros explicados se tomarão verdades. Nós lhes ensinaremos o sentido exato das parábolas e lhes mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-lhes em verdade, a manifestação espírita cresce no horizonte. E aqui está seu enviado, que vai responder como o sol no cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863.
Deixem vir a mim as crianças, pois tenho o leite que fornece os fracos. Deixem vir a mim todos aqueles que, tímidos e fracos, necessitam de amparo e consolação. Deixem vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixem vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui a virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica a todas as chagas do coração e às cicatrizes? É o amor, é a caridade. Se possuírem esse fogo divino, o que poderão temer? Dirão a todo instante de sua vida: meu Pai, que tua vontade seja feita, e não a minha. Se te apraz provar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, pois é para meu bem. Eu o sei, que tua mão pesa sobre mim. Se te convém, Senhor, ter compaixão de tua criatura fraca, dar a seu coração as alegrias lícitas, bendito sejas ainda, mas faz com que o amor divino não adormeça em sua alma e que faça subir sem cessar a teus pés a voz de seu reconhecimento. Se vocês têm amor, terão tudo o que há de desejável na terra, possuirão a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que os rodeiam e perseguem poderão arrebatar. Se vocês têm amor, terão colocado teus tesouros onde os germes e a ferrugem não poderão atacá-los, e verão apagar-se imperceptivelmente de sua alma tudo o que pode macular sua pureza. Sentirão diminuir dia a dia o peso da matéria, e como um pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subirão sem cessar. Subirão sempre até que sua alma inebriada possa saciar-se em seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, 1861. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamaram? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, meu Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, se Deus não quiser. Todas as curas que pude obter e que lhes foram ensinaladas, não as atribuam senão àquele que é o Pai de todos nós. Em suas aflições, portanto, olhem para o céu e digam do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para ti com a brancura que possuía quando a criaste. Depois dessa oração, meus bons amigos, que Deus sempre ouvirá, a força e a coragem lhes serão dadas e talvez também essa cura que apenas timidamente pediram como recompensa de sua abnegação. Mas como eu estou aqui numa assembleia em que se trata principalmente de estudo, eu lhes direi que aqueles que são privados da vista deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrem-se de que Cristo disse que era necessário arrancar o olho se fosse mau e que seria preferível lançá-lo ao fogo do que deixar que se tornasse causa de sua condenação. Aí, quantos há na terra que amaldiçoarão um dia
nas trevas por terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes aqueles que por expiação são atingidos na vista. Seus olhos não serão mais causas de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente na vida das almas, podem ver mais do que vocês que veem claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras e algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, querida alma, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves daquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vocês que estão aqui. Ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode elevar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados de sua terra conseguem ver. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a queda da alma. Fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-la subir para Deus. Creiam realmente em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? Mas quem sabe se essa alegria não ocasionaria tua perdição? Confia em Deus, que te fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que for permitido para ti, mas por tua vez, ora, e acima de tudo, pensa em tudo o que acabo de te dizer. Antes de me afastar, todos os que estão aqui recebam minha bênção. Vianney, Cura de Ares, Paris, 1863. Observação. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar sua causa numa vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias, quer que entre a falta e a pena sempre haja correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos passados, nos indica, contudo, o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem ser traduzidas assim: sempre somos punidos por aquilo em que pecamos. Se, portanto, alguém sofre pela perda da vista, é que a vista foi para ele causa de queda. Talvez ele próprio tenha sido causa da perda da vista para outro. Talvez alguém se tenha tornado cego por causa do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou que, em consequência de maus tratos, de falta de cuidados. Nesse caso, sofre a pena do talião. Ele próprio, em seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: